gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. Verifique se o seu sininho está ativo, tá? E não esqueçam, nós estamos fazendo uma vaquinha de like. Vamos dar like nessa bagaça, tá? Vamos lá. Então, nós vamos fazer uma peça que há algum tempo atrás eu ensinei ela. Só que agora eu estou começando a rever vários vídeos antigos, porque muitos estão com a iluminação muito precária, né? E essa é uma peça que vende bastante, e o diferencial é que agora eu vou ensinar você colocar o zíper, mas colocando a ponteira nele, que fica muito mais fácil para quem está iniciando, tá? Nós vamos fazer essa peça aqui, ó, que é um porta-lenço umedecido. Ele é muito vendável, tá? Então, ele tem 3 compartimentos. Tem esse bolsinho aqui, que é para você colocar o lenço umedecido. Aí a mãe não precisa ficar abrindo nada, é só abrir aqui e já tira o lencinho. Ele tem esse outro bolso aqui de trás, que é um bolsinho que a mãe vai colocar a chupeta, a fraldinha de boca, né? E tem esse zíper aqui, ó. Esse zíper aqui, ó, que é a parte maior, né? É uma parte maior da bolsa, para a mãe colocar fralda. Ele dá 3 fraldas descartáveis, né? E ainda dá para você colocar uma mudinha de roupa, uma coisa de assadura, tá? Então, ela é bem vendável. Ela tem isso aqui, ó, para a mãe pendurar, se a mãe quiser, não tiver com bolsa, vai pendurar assim na mão. Na ponta tem um mosquetão, que é opcional, tá? Mas tem assim um mosquetão, é bem legal, porque às vezes você quer... Tá com criança, tá com bolsa, tá com não sei o quê, você prende essa parte aqui, ó, numa bolsa que você tenha, vai ficar penduradinha, tranquila, tá? Ela é facinha de fazer, ela é de Joaninha, porque essa daqui eu tô fazendo para minha sobrinha neta. O nome dela é Joana, aí eu fiz com Joaninha, tá? Mas você pode botar um pet aplique, você pode botar laço. E se for fazer para menino, você vai botar motivos de meninos, né? Uma pipa, aí você vai ver, tá? Eu espero que vocês gostem. É muito fácil de fazer, gente. Ela é facinha. Olhando assim, fala assim, não vou conseguir. Mas essa forma que eu ensino, a colocação do zíper, vocês vão ver que é fácil. E a melhor forma de colocar zíper e aprender é começar. O zíper, eu não tirei o cursor, é aquele zíper comum que você compra no seu armarinho, que já vem com o cursor, tá? Eu tentei facilitar ao máximo a vida de vocês. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho. Para fazer esse nosso porta-lenço umedecido, ó, nós vamos precisar só de medidas e só o molde dessa tampinha aqui, ó, tá? Então, para o molde da tampinha, o que você vai fazer? Você vai pegar um papel, colocar aqui, ó, na tampinha e riscar, tá? É assim, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. O ideal é vocês fazerem do lenço o lenço umedecido, que é mais utilizado na sua região. Por exemplo, aqui onde eu moro,
o lenço umedecido mais utilizado é o da Turma da Mônica, que tem esse formato aqui, tá? E ele se adapta bem também no Pampers. Então, eu faço mais nesse tamanho, tá? Porque esse lenço umedecido aqui, ele encaixa no Pampers e no Turma da Mônica, que o Pampers é o mais caro e o Turma da Mônica, dos baratos, é o de qualidade melhor, é o que mais sai aqui na minha região. Isso você vai ver na sua região, tá? Isso você vai ter que ver na sua região, comprar o lenço umedecido para poder tirar o molde. Esse aqui meu, ele tem no assim, ó, 12 centímetros e assim 8 centímetros, tá? Você pode fazer um retângulo de 12 por 8 e arredondar ele, mas o ideal é que você faça na tampinha mesmo, bota a tampinha em cima, risca e corta. E o restante é só medidas. Mas eu gosto, ó, aqui o que eu faço? Eu faço o molde das medidas todas, eu faço molde. Porque na hora de cortar fica muito melhor, tá? Então, assim, ó, eu fiz em todos os moldes de peças que eu vendo bastante, eu faço o molde assim, um acetado. Então, é assim. Para fazer essa peça, vocês vão precisar... aqui é um retângulo de 26 por 22, que é para fazer o corpo da peça. Esse corpo aqui da peça. 26 por 22. E para fazer o molde, isso aqui é o molde dos bolsinhos, que é 17 por 26, que é esse bolsinho aqui que nós vamos fazer, tá? Que tá com o tule, e esse bolsinho aqui da frente dos cavalinhos, para encaixar o porta-lenço, tá? Aí aqui no molde, é claro, eu coloco todas as informações, medidas de viés, mosquetão, detalhes que eu tenho que fazer a peça, tá? Então, tá aqui o material. Aí eu vou fazer assim, eu vou dar o material aos poucos para vocês e vou colocar na descrição daqui do vídeo as medidas corretas, tá? Todas as medidas. Mas vou fazer aqui aos poucos. Vou dando as medidas aos poucos, tá? Que eu acho que fica melhor de vocês acompanhar. Então, é assim. Nós vamos primeiro preparar a parte externa, tá? A parte do corpo da nossa bolsinha. Para a parte do corpo da nossa bolsinha, nós vamos precisar um tecido de forro na medida de 26 por 22. É um retângulo. Nós vamos precisar de 2 tecidos de 26 por 22 para fazer o forro. Você vai botar o seu moldezinho em cima, riscar, ó, e cortar, tá? Você vai precisar, para fazer a parte externa, essa daí é o forro. Então, a parte da frente, você vai precisar dessa mesma medida no tecido principal e na manta R2, tá? Só que, como nós vamos utilizar manta e vamos fazer um matelacê, eu costumo sempre cortar o tecido maior e a manta também maior. Vocês podem ver aqui, ó, que eu cortei o tecido maior, tá? Do que o molde. Por que isso? Porque nós vamos fazer um matelacê. Então, você vai passar a sua manta R2. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de mantas. Quem tem dificuldade, quem não sabe o que é manta R1, R2, vou deixar na descrição do vídeo o link dessa aula e vai aparecer um izinho aqui em cima. Aí tá, aí nós vamos fazer, depois dela estabilizada no tecido, tá? Nós vamos fazer um matelacê. O que é um matelacê? Eu acho que dá para vocês verem, assim, esses losângulos que tem aqui na frente. Que é o quê? São costuras, isso é matelacê. São costuras que cruzam o tecido.
Porque nós já estabilizamos com ferro, ela já ficou grudadinha. Mas depois de um tempo, essa cola, ela solta. Então, para no dia a dia, com a lavagem e tudo, esse tecido ficar estabilizado na manta, é bom fazer um matelacê, que são essas costuras aqui. Não vou mostrar para vocês como fiz o matelacê, nem vou ensinar, porque já tem aqui no canal uma aula de matelacê. Vou deixar na descrição do vídeo essa aula e vai aparecer um izinho aqui em cima para vocês. Cliquem que vocês já vão direto para a aula de matelacê. Super fácil. Feito isso, estabilizado direitinho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu molde, tá? Do corpo, que é esse moldezinho aqui de 26 por 22. Vou colocar, centralizar direitinho em cima do tecido já matelaçado com a manta. Vou riscar dos dois, tá? Vou riscar e vou fazer uma costura em cima do risco. Eu não sei se dá para vocês verem isso aqui, acho que aqui dá. Ó, uma costura em cima do risco, nesse retângulo. Feito isso, nós vamos cortar rente a essa costura. E vai ficar assim, ó, gente, tá? Então, nós vamos ter o quê? 2 tecidos de fora, principal, 2 mantas e 2 tecidos para forro, tá? Na cor que você escolher e decidir fazer. Vamos separar essas peças e agora nós vamos preparar o bolsinho, tá? O bolso da frente, que é esse aqui, tá? Para esse bolsinho, eu escolhi esse tecido aqui. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos cortar 2 tecidos, ó, no tamanho deste molde aqui. Botar em cima e riscar. Ou seja, 2 tecidos de 17 por 26, tá? Você pode fazer os 2 tecidos iguais, como eu tô fazendo, e você pode fazer o tecido da frente, o estampadinho, e botar um tecidinho de forro, porque por dentro a pessoa não vai ver. Mas eu prefiro colocar assim. Você vai separar um deles, e o outro, que vai ser o seu tecido de forro, tá? Você vai marcar aqui, ó, 2 centímetros da beirada para baixo, 2 centímetros, 2 centímetros, tá? E vai riscar. Aí vai ficar essa barrinha aqui, ó. Tá? Tem essa barrinha, você vai dobrar esse tecido aqui, ó, encostando ele nessa marcação de 2 centímetros. E vai ficar esse vinco aqui, ó, no meio dessa parte aqui, tá? Aí depois você vai dobrar desse jeito aqui, ó. E também vincar. Aí você vai observar que ficou uma marca de um X com vinco. O vinco formou uma cruz aqui, tá? E nós vamos centralizar esse nosso molde aqui no vinco. Como é acetato, eu risquei aqui o meio. Mas eu vou mostrar para vocês no moldezinho, o mesmo molde, só que de papel, tá? O que você vai fazer com esse moldezinho? Você fez seu moldezinho no papel, você vai dobrar ele ao meio assim, dobrou ele ao meio, abriu. Aí depois dobra ao meio na outra parte. E aqui também se formou uma cruz, tá vendo? E você vai centralizar essa cruz aqui, com os vincos, ó. Vinco do papel, esse vinco aqui, horizontal, em cima do vinco do tecido, e o vinco vertical também em cima, tá? Tudo direitinho. Fez isso, nós vamos riscar o molde. Aí tá aqui, ó. Tá? Agora, nós vamos pegar a parte da frente. Esse aqui, se você for fazer os 2 tecidos iguais, é indiferente. Mas se você for fazer o forro diferente, esse risco aqui é no forro, tá?
Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar o seu tecido. Se o seu tecido tem o desenho dele tem uma direção, o meu não tem, tem balinha e pirulito para todos os lados. Mas se o seu tiver uma direção, você vai botar com o tecido em pé na sua direção. Aí você vai pegar esse molde, a parte do forro, que está riscada, com aquela parte de 2 centímetros para baixo, frente com frente. Alfinetou, nós vamos para a máquina e vamos costurar aqui, ó. Em cima desse risco aqui central. Em cima desse risco aqui, tá? Com cuidado, sem sair fora. Já que nós vamos para a máquina, nós vamos fazer isso aqui, ó, tá? Essa corrinha aqui. Nós vamos cortar um tecido com 5 centímetros. Na verdade, o que você vai fazer? Você vai pegar o tecido do corpo, de orelha a orelha, você vai tirar 2 vezes, 2 tiras de 5 centímetros, tá? Vai sobrar, mas não tem problema que depois você utiliza esse viés em outro lugar. Você pode utilizar viés também, mas o ideal é que seja o tecido, porque eu acho que a composição fica mais bonita e fica mais bem acabado, né? Você vai separar aqui, ó, 40 centímetros dessa tira de 5 centímetros, você vai separar 40 centímetros. Aí, o que você vai fazer? Você vai dobrar essa tira como se ela fosse um viés, tá? Então, você vai dobrar o meio, aí depois dobrar essa parte aqui no meio, ó. Tá? Assim, ó. Aí você vai passar uma costura aqui na beirada e outra na outra beirada, tá? Que essa aqui vai ser cordãozinho pra mãe botar a mão, tá? Pra segurar, né? Eu vou colocar um mosquetão aqui. Se vocês não tiverem um mosquetão, ou se vocês não quiserem, né, colocar, vocês podem fazer só isso aqui e colocar lá na beirada. E tá aqui, ó, prontinho o mosquetão já dentro. O que que eu fiz? Eu fiz costurei direitinho, a beirada de um lado, de outro, tá? Enfiei meu mosquetão aqui, ó, e dei uma costura aqui para ele ficar preso, tá? E essa pecinha já está pronta. Vamos reservá-la, tá? Agora, nós vamos preparar os 2 bolsinhos. O bolsinho da frente, nós já fizemos a costura aqui em cima do risco. Ó, já fizemos uma costura aqui, ó, em cima do risco dessa parte oval, tá? O que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar isso aqui. Então, você vai dar um piquezinho aqui, tá? E nós vamos cortar rente a essa costura, tá? Por dentro da costura, rente a ela. Desse jeitinho aqui, tá? Tá cortadinho. O meu é indiferente porque eu fiz o mesmo tecido, né? Mas se você tem um tecido de forro, esse tecido de forro seu, você vai botar lá atrás. É assim, ó, que é como se fosse uma janelinha e vai passar o tecido do forro, ó, lá para trás, tá? Aí, prontinho, já estamos aqui com o nosso bolsinho da frente pronto. E vamos cortar agora o nosso bolsinho de trás. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar 2 pedaços de tule. O tule, gente, tem o tule e o filó. O filó é aquela telinha mais fininha, que parece um véu. E o tule é esse aqui, um pouquinho mais grosso. Ó, eu vou cortar na mesma medida do bolsinho, lá, ó, que é
18 por 26, 2 pedaços desse tule, tá? Que esse vai ser o bolso de trás, que é esse bolsinho aqui. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos estabilizar aqui, ó. O meu tecido dá no mesmo, porque eu usei o mesmo tecido. Se você está utilizando o tecido de forro diferente, você vai botar o tecido do forro para cima, vai cortar uma tira de tecido de 5 centímetros com 1 centímetro maior que esse bolso. Vai estabilizar aqui, ó, na beiradinha. E qual é o lado? Aqui tem uma parte maior, na parte menor, tá? É aqui, ó. Aqui embaixo vai a parte maior e aqui a parte menor. Então, a parte menor vai estar para cima. Você vai botar aqui, ó, frente com frente. O forro para fora, para cima, tá? Vai alfinetar na beiradinha, ó, na beiradinha, tá? Aqui. A mesma coisa nós vamos fazer com esse aqui. Então, eu vou lá para a máquina e vou fazer um pé de máquina aqui e um pé de máquina aqui. E vou aproveitar e rebater essa costura aqui. Se você tem na sua máquina um ponto decorativo, você pode fazer um ponto decorativo. Aí tá aqui, ó. Já costurei aqui um pezinho de máquina e aqui também um pezinho de máquina. Aí agora o que que nós vamos fazer? Aqui é a parte do forro, a parte que vai ficar para dentro da peça. Nós vamos virar isso aqui, ó, com a ajuda do ferro, tá? Vamos passar aqui direitinho. Desse jeitinho aqui, ó, tá? O tecido veio para cima. Aqui é a parte da frente. O que que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar essa beirada aqui, encostando ela na beirada desse tecido, tá? Tá? Desse jeitinho aqui, ó. Nós viramos, encostamos aqui, ó. E vincamos. E agora, nós vamos dobrar ela para cá. E vamos vincar com ferro desse jeitinho também, aqui, tá? E tá preparada a nossa parte da frente para ser colocada no zíper. A mesma coisa nós vamos fazer com essa partezinha aqui, ó. E vai ficar as duas partes já prontinhas para o zíper. Nós vamos precisar de 3 zíper, tá? O zíper para essa parte da frente, um zíper para esse bolsinho de trás e um zíper para fechar a peça, que é onde você vai colocar fralda, roupinha, babador, alguma coisa, chupeta, né? Alguma coisa para criança, tá? Então, nós vamos precisar de 3 zíper. Então, é o seguinte, a priori, você vai precisar de um zíper desse tamanho aqui, ó, do tamanho do seu bolsinho, né? Desse tamanho aqui, que é 26 centímetros. Então, você vai, teoricamente, precisar de um zíper de 26 centímetros. Só que nós vamos fazer uma ponteira para o zíper. Porque quem não tem o hábito de costurar zíper, quando você coloca a ponteira aqui na pontinha, fica mais fácil de você costurar ele na peça, tá? Sem ter que ficar tirando o carrinho do zíper, que tem muita gente que tem dificuldade, tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos colocar nesses zíperes aqui uma ponteira, que é isso aqui, ó. É uma ponta em tecido. Você vai colocar na cor do viezinho que você tá usando, tá? Você vai cortar 9 por 5, tá? Tiras de 9 centímetros. Uma tira de 9 centímetros por 5, daquelas que você tirou, né? Você tirou várias tiras de 5 centímetros. 2 para cada zíper, tá?
Eu vou mostrar aqui a vocês. Esse aqui já tá pronto, nós vamos fazer esses dois aqui. Que é o seguinte, aqui, todo zíper tem essa chapinha aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai estabilizar, vai botar a frente do seu tecido para cima, vai colocar o seu carrinho com isso aqui, ó, tá vendo? Esse carrinho aqui para baixo e vai dobrar aqui, ó, dar um abraço, tá? Tá vendo? Vai dar um abraço aqui. Nesse lado aqui, nós vamos ter que botar a ponteira também, tá? Só que, se vocês observarem aqui, se você botar a ponteira aqui com isso aqui aberto, vai ficar complicado. Então, nós vamos fazer um pontinho juntando aquelas partes ali, tá? A parte do... juntando essas duas partes aqui. Eu vou colocar, ó, chapinha com chapinha, porque aí eu sei que o zíper tá na direção certa. E só vou dar um pontinho aqui juntando isso aqui. Eu dei um pontinho, tá vendo? Que aí vai ficar junto. Mesmo com o zíper longe, ele vai ficar unido aqui, tá? Aqui a gente arremata normal, como toda costura. Essas ponteiras são muito boas também, gente, para quando você não tiver o zíper do tamanho da peça que você quer, você pode complementar com a ponteira, tá? É para isso também. Aí aqui você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai botar, você vai colocar a frente do tecidinho para cima e o zíper para baixo, tá? Vai ficar frente com frente. Você vai colocar aqui, ó. E a mesma coisa que você fez... Deixa eu só tirar esse zíper daqui. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai dobrar aqui. Dobra rente ao zíper, tá? Nós vamos lá para a máquina, passar uma costura aqui e outra aqui. Observe que a chapinha tá para fora, então não vai ter risco da sua agulha bater nessa chapinha e quebrar a agulha, tá? E esse outro lado a mesma coisa, aquela chapinha do zíper tá para fora. Nós vamos lá para a máquina, passar uma costura aqui e outra aqui. A mesma coisa nós vamos fazer com esse aqui. E tá aqui, ó, os dois costuradinhos, tá? Um pezinho de máquina. Agora nós vamos cortar ele. Zíper, a gente nunca corta com a nossa tesoura de tecido, tá, gente? Então, assim, nós vamos cortar abaixo da chapinha de um lado e do outro, tá? Nos dois zíperes. Tá aqui, ó, os 3 zíperes com a ponteira toda direitinha, tá? Um eu vou separar e os outros 2 nós vamos estabilizar aqui na nossa peça. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos centralizar, tá? Centralizar o zíper. Ó. Eu vou dobrar aqui o zíper, fechei ele. Vou centralizar como, ó. Dobrei o zíper, só a região onde está o zíper, tá? E vou dar um pontinho aqui. Vocês podem fazer um pontinho a lápis mesmo. Eu não sei se vai dar para vocês enxergar. Tem um pontinho aqui. E aqui, essa peça, eu vou meio que dobrar ela. Ela já tá vincada direitinha. Eu vou só dobrar a parte e vou dar um pinguinho aqui ou boto um alfinetezinho aqui para marcar o centro, tá?
desse jeitinho aqui. Aí você vai estabilizar aqui, ó, na pontinha que você fez a marquinha do meio do zíper, a marcação também do meio. Aí você vai alfinetar, tá? Desse jeitinho aqui, ó, desse jeitinho aqui. E a mesma coisa nós vamos fazer com essa peça aqui, desse jeitinho aqui, gente, tá? Tá os dois estabilizados aqui. O que que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura aqui, ó, uma costura reta nessa beiradinha aqui, tá? E tá aqui, ó, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. As duas peças já costuradas. Eu não sei se eu falei quando eu tava estabilizando, mas quando vocês forem colocar o zíper, vocês vão colocar um com o carrinho para um lado e o outro com o carrinho para o outro lado. Então, é assim, o zíper, por exemplo, das costas da peça, você vai colocar o carrinho para o seu lado direito. E o zíper da frente, você vai colocar o carrinho, ó, para o seu lado esquerdo, tá? Porque aí quando ficar na peça, vai ficar os dois do mesmo lado. Aí tá, feito isso aqui, nós vamos ter que fazer aquele mesmo processo que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui, tá? Porque nós queremos um viés também aqui, nessa outra extensão. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui um pedaço de viés, ó, do lado da parte de dentro do zíper, você vai colocar ele aqui, ó, rente. Tá? E vai passar uma costura aqui, ó, tá? Bonitinha aqui. Pode ser uma costura não muito encostadinha, tá? Desse jeitinho aqui, ó, tá? Frente com a frente do avesso. Aí, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos virar ele direitinho. De preferência, passa. Nós vamos dobrar aqui, ó. Do jeito que nós fizemos essa parte da frente. Eu vou vincar, mas o ideal é vocês passarem com ferro, tá? Pra ficar bem certinho. Aí, aqui, a gente vai virar pra cá, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Tá? E vamos passar uma costura aqui. O mais próximo que vocês conseguirem. Mas vocês podem ver, ó, que com o pezinho comum dá pra fazer. Essa peça não precisa ter aquele pezinho de máquina, não, tá? Não precisa ser tão encostadinho no zíper. E uma costura reta aqui, ó, tá? A mesma coisa nós vamos fazer com esse daqui. Aí aqui, ó, isso feito, gente, nós vamos ter isso aqui, ó, tá? Os dois lados do zíper tá com um viezinho, tá? Sem mistério nenhum. Então, a próxima etapa é o quê? Nós vamos estabilizar esses bolsinhos na parte da frente, que nós já matelaçamos e tá com a manta, tá? Isso é super fácil de fazer, porque é só você nivelar aqui, ó. Acho que aqui dá pra ver direitinho, né? Você vai colocar o seu tecido já matelaçado. Se ele tem um desenho, e esse desenho tem uma direção, você vai botar assim de pé, né? E você vai colocar aqui, ó, estabilizar por baixo, ó, pelo fundo, tá? Estabilizou, tá direitinho aqui, ó, fundinho direitinho.
dá uma alfinetada e aqui nessa parte aqui de cima. Essa parte de cima, ó, nós vamos costurar só esse viés que tá acima do zíper. Porque se nós costurarmos embaixo do zíper, nós vamos selar a peça. Quando abrir o zíper, não vai passar nada aqui, tá? Então, nós vamos costurar onde? Aqui. Nessa parte de cima do zíper. Ó, vamos alfinetar. Assim, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar uma costura aqui. Não precisa ser um pé de máquina, pode ser assim, ser muito encostado. Aqui, na beiradinha, tá? Nós vamos passar uma costura aqui na beiradinha. E nós vamos passar uma costura de, assim, bem na beiradinha, só para estabilizar essas laterais aqui, para depois ficar mais fácil, tá? De mover a peça, de trabalhar com a peça. A mesma coisa nós vamos fazer com essa parte aqui. Aqui, ó, desse jeitinho aqui, tá? Porque quando abrir, ó, quando abrir o zíper, você não fechou aqui, tá? Então, você viu que é facílimo de fazer, não precisa tirar o cursor, não precisa nada, tá? E eu costurei aqui do lado, porque só para selar isso aqui, fica mais fácil de trabalhar a peça, para não ficar solto, tá? A mesma coisa nós vamos fazer com essa aqui, ó, gente. E ficou direitinho assim, ó, tá? Aí agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar esse excesso que sobrou aqui do lado, tá? Agora nós podemos cortar esse excesso de um lado e de outro da bolsinha. Ah, uma coisa que eu fiz e esqueci de mostrar para vocês é o quê? Eu peguei aquela tirinha que tá com mosquetão, que vocês podem fazer até sem o mosquetão, e eu estabilizei aqui, ó, na parte da frente, do lado do carrinho, ó, o carrinho do zíper tá do lado de cá, aqui, ó, acima desse viezinho aqui, tá? Eu coloquei ele aqui na beiradinha, coloquei um pedacinho para fora para eu poder ver e fiz uma costura aqui só para dar uma estabilizada nele, tá? Então, agora nós vamos cortar aqui rente. Porque aí essa peça a gente não precisa botar alfinete, já tá presa aqui, é muito mais fácil. E tá aqui, ó, já temos a nossa duas peças da frente já prontinha, né? Então, o que que eu fiz? Já mostrei vocês que eu botei isso aqui, né? Aí agora eu abri o zíper e coloquei isso aqui dentro, tá? Que aí ele não vai ficar pendurado atrapalhando a colocação, porque agora nós vamos colocar o forro e o zíper daqui. Nós vamos pegar um forro, nós vamos fazer assim, ó, o nosso zíper, nós vamos dobrar aqui, ó, pontinha com pontinha do zíper e vamos fazer uma marcação, ó. Tá vendo aqui um risquinho embaixo, um risquinho em cima? Para centralizar o zíper. Aqui na peça eu vou dobrar e fazer um pique. Que é esse piquezinho aqui, ó. Para centralizar o zíper, tá? E aqui a mesma coisa, ó. Tá? Vou dobrar. E fazer um piquezinho aqui. Pique pequenininho, tá, gente? Então, é assim, nós vamos colocar a nossa peça aqui, a peça da frente. Vamos pegar o nosso zíper e centralizar a partezinha que nós riscamos com esse pique aqui. E ele vai estar frente com frente, tá?
Outra coisa é, nós vamos, a parte do carrinho do zíper tem que estar do mesmo lado aqui, ó. O carrinho do zíper do bolsinho tá para cá, então o carrinho do zíper aqui também vai estar para cá, tá? Aí nós vamos centralizar aqui com o pique. Deixa eu botar só um alfinete aqui. Ó, desse jeitinho aqui. Se você sentir dificuldade, eu já vou direto colocar o meu forro. Frente com frente. Frente do forro com a frente aqui do tecido, tá? Pique com pique aqui de trás. Se você tiver dificuldade, você pode fazer um alinhavo aqui na beiradinha, tirar os alfinetes e depois estabilizar o forro, tá? Então, aqui, ó, pique com pique. Ó, direitinho. Tirei o alfinete daqui e passei pra cá, tá? Como você deu o pique aqui, centralizou a peça, você vai ver que ela vai estar aqui, ó, certinha, tá? Na posição certinha. Vou dar só uma alfineta daqui para não sair do lugar. Então, agora nós vamos para a máquina e vamos fazer uma costura aqui, tá? Você vai colocar o seu carrinho aqui, se você tiver carrinho de zíper, você coloca. Se não tiver, você vem com o seu carrinho comum e vai costurar aqui. Com a mão, você vai sentir aonde tá o carrinho do zíper, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Ó, tá aqui o forro, nós vamos jogar o forro pra lá. O forro vai ficar deitadinho pra cá, tá? Desse jeitinho aqui. Então, é assim. Aqui, você pode dar uma cortada nessa parte que tem a manta, cortar um pouquinho mais rente, só para o acabamento não ficar muito grosso. Desse jeitinho aqui. Aí agora sim, nós vamos virar nosso forro e nós vamos estabilizar ele aqui, ó, no fundo, tá? Estabilizou ele no fundo, aí nós vamos puxar isso aqui direitinho, acertar isso aqui. Nós vamos puxar bem ele para baixo, porque aqui nós vamos rebater essa costura, tá? Aí eu vou dar uma alfinetada aqui, ó, fixando o forro para baixo. Vamos rebater essa costura aqui, ó, tá? Por quê? Porque se nós deixarmos esse forro solto, sem rebater a costura, quando a peça estiver pronta e você abrir o seu zíper, o forro pode subir. Aí acaba enganchando aqui no trilho da sua peça, do seu zíper, tá? Então, eu vou lá para a máquina e vou fazer uma costura aqui, ó. Sempre vendo se tá bem puxadinho, esticadinho para cá. Aqui, ó, gente. Aí tá aqui, ó. Tá? Aqui, acho que dá para ver melhor. A costura rebatida, tá? Ó, o forro do tamanho da peça direitinho, tudo direitinho. E agora nós vamos fazer essa parte aqui, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a nossa parte que fica atrás, nós vamos colocar o zíper sempre no meio, tá? O zíper sempre no meio, é um sanduíche com o zíper no meio, e o zíper tá aqui. Porque se você mudar essa ordem, eu vou dar o pique, ó, aqui, que esse pique ajuda a gente a centralizar o zíper. Então, ó, colocou aqui a sua parte de trás, vem com o zíper. Aqui, lembra que do outro lado do zíper eu também fiz aquela marquinha? Então, marquinha com pique, tá? Mesma coisa que nós fizemos na frente.
Vou alfinetar aqui. Aí você vai acertar aqui. Verifica se tá assim a posição certa, tá? Aí agora nós vamos vir com o nosso forro. A mesma coisa, dobrou, porque fazendo assim, gente, fica tudo centralizado, tá? É a melhor forma. Você não fazer torto. Deu um piquezinho, tá? Então agora o forro vai vir aqui para cima. A mesma coisa que eu falei. Tá insegura, tá com dificuldade, alinhava, que às vezes é muito mais prático você alinhavar aqui, aquele alinhavo grosso mesmo, que é rapidinho. Aí você vem e, ó, coloca aqui. Pique com o pique da frente. E a mesma coisa, nós vamos costurar aqui, abrir para lá e rebater. Já tá prontinha, tá? Já rebati a costura, fica tudo direitinho. Segue no passo a passo que dá tudo certinho, tá? O que que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos cortar os excessos, tá? De um lado e de outro. Beleza? Aí, o que que nós vamos fazer, ó? Nós vamos pegar forro com forro e frente com frente, tá? Alfinetar toda a volta, mas antes de qualquer coisa, nós temos que abrir esse zíper aqui. Porque na hora de desavessar a peça, a gente vai precisar desse zíper aqui, ó, aberto, tá? O zíper da peça, não é o zíper do bolsinho, não, tá? Então, vamos lá, ó, frente com frente, forro com forro. Vamos alfinetar toda a volta. Depois de tudo alfinetado direitinho, tá? O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui, ó, uma marcação no meio do forro, na partezinha do forro, fundo do forro. Nós vamos fazer uma marcação de 12 centímetros, tá? No meio mesmo. Ok? Isso quer dizer o quê? Aqui nós não vamos costurar, tá? Nós vamos lá para a máquina, fazer um pezinho de máquina, nós vamos costurar daqui um pé de máquina, tá? Toda a volta até aqui com retrocesso. E tá aqui, ó, prontinho, já costuradinho, tá? Nós já viemos da máquina. Então, por aqui, onde nós não costuramos, é que nós vamos desavessar a peça. Antes de desavessar, eu vou cortar essas pontas aqui, ó. Aqui no fundo, nós vamos fazer essa... E vamos passar uma costura, tá? Na beiradinha, bem na beiradinha. Não vou fazer isso agora, pra gente se adiantar. Mas, ó, nós vamos fazer uma costura aqui, ó, na beiradinha mesmo, tá? Desavessa ele direitinho. Mas você só vai fechar aqui depois que você firmar todos os cantinhos aqui, tá? Bota alguma coisa pontiaguda, eu uso muito o cabo do pincel. E a gente vai, depois que fizer isso, nós vamos botar aqui pra dentro, tá? Mas primeiro vai costurar, né? E tá pronta já a peça. Eu venho com uma proposta de colocar... Porque se você for fazer algum pet aplique, você também pode botar um pet aplique aqui. Só que você vai ter que fazer isso antes de estabilizar aqui nessa parte, dessa peça, tá? Eu não me preocupei com isso, porque eu vou colocar aqui joaninha, como vocês viram aí na frente, tá? Porque isso aqui eu tô fazendo para uma sobrinha neta minha, o nome dela é Joana,
Então, eu vou botar as joaninhas aqui. Essa joaninha, ela é super fácil de fazer, gente, tá? E eu vou ensinar vocês a fazer aqui agora. Só que eu vou adiantar a câmera. Mas nós temos, aqui no canal, nós temos um vídeo onde eu ensino passo a passo de como fazer essa joaninha aqui, tá? Eu tô fazendo cor de rosa para combinar com a peça, mas é o mesmo processo dessa joaninha aqui, que é o meu alfineteiro. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo e vai aparecer um izinho aqui em cima, o jeito que eu fiz esse alfineteiro aqui, que é o mesmo processo para fazer essa joaninha, tá? Mas vou mostrar aqui eu fazendo, só que vai ser em câmera acelerada. A única coisa que vocês têm que saber é que para ficar desse tamanho, vocês vão ter que cortar um círculo com 7,5 centímetros de diâmetro, que é exatamente isso aqui, ó, tá? Eu coloquei o fundo da minha linha aqui e risquei. Mas vocês podem colocar um fundo de um copo, de uma caneca, tá? Que vai ficar desse tamanhozinho aqui. Eu vou colocar as duas joaninhas aqui, como se estivessem caminhando aqui, tá? Vou colocar assim, as joaninhas aqui. A princípio, eu vou estabilizar elas com a cola de silicone fria. Vou colocar a cola de silicone fria aqui. Cola de silicone fria, gente, ela cola direitinho e tem a vantagem de não endurecer o tecido, tá? Coloca uma quantidade razoável e coloca a sua joaninha no lugar que você quer. Ficou muito bonitinha, né? Então, é assim, gente. Depois dela seca, nós vamos vir com um ponto invisível. E é claro, quando a gente for fazer o ponto invisível, a gente vai colocar a mão aqui. Porque senão você vai costurar e vai prender o espaço ali, tá? Mas só depois que ela estiver bem sequinha. Nosso porta-lenço umedecido. Aqui é a região. Então, gente, não esqueçam que depois de colado e seco, fazer o ponto invisível aqui, tá? Para essa peça não soltar, que é muito feio você vender alguma coisa que não tenha segurança. Não esqueçam do ponto invisível. Vou deixar o link do ponto invisível e aqui em cima, na descrição do vídeo, eu vou deixar, vai aparecer um izinho, tá? Ó, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.